pode ser nova para algumas pessoas, mas nós vamos tentar aprender. Não, agora nós vamos saber quem segue a Naná. Agora nós vamos saber quem são nanazetes. Eu quero saber quem... Agora nós vamos saber. Naná, é agora, tá? Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer, quando não faz aquilo que meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. Então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Podem se sentar. Muito bem, alguns churros e coxinhas depois. Estamos aqui, tá uma delícia, né? Esses cofres, eles estão realmente sensacionais. Muito bom. Muito bom. Fiquei sabendo que é um pessoal da igreja que faz ainda. Melhor, sensacional a gente ver o povo usando seus dons, talentos, habilidades, capacidades para servir mesmo a igreja, a comunidade. Louvado seja Deus por isso. Já ouviu a arrobinha do Instagram para todo mundo seguir, fazer seus cofres e confraternizações com eles. Sensacional. Vai ser bom, certo? Gente, antes da gente passar para a nossa palestra dessa noite, eu queria fazer um aviso que falaram já, a gente já tem mais ou menos fomentado isso aqui, mas logo depois dessa palestra a gente vai fazer a foto oficial, certo? Todo mundo está aí com a camiseta, vejo a maioria de vocês com a camiseta, menos eu, mas muita gente está. Alguns ou outros ali, né? Mas tudo bem, estamos aí com a camiseta, você com camiseta ou sem a camiseta do evento, você pode. Você só não pode estar sem camiseta. Mas estando com qualquer outra, você pode participar da foto, né? Amém. Né? E aí, logo depois dessa foto oficial, com todas nós e tal, eu tenho um costume, como o Filipenses 4:8, Ministério de Mulheres e tal, é uma coisa que eu sempre gosto bastante de fazer e fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, que é reunir as meninas que são minhas alunas em alguma plataforma. Seja você do Clube Filipenses 4:8, quem que é do clube que está aqui? Deixa eu ver. Aê, sensacional. Seja você do Clube Filipenses 4:8, que é nosso clube de leitura. Seja você do Filipenses 4:8 para mães, onde estão as Filimams?
Lá, sensacional, sensacional. Seja você do DDC, que é o Desafio Devocional Constante. Cadê vocês? Ó, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos fazer uma foto, a foto do Polo Goiânia, certo? A gente vai fazer essa foto logo depois, tá bom? E se você pela fé está declarando não sou, mas serei, venha pra foto também, tá tudo em pé, tá bom? Amém, glória a Deus, você é muito bem-vindo em nosso meio, certo? E eu quero deixar o convite para que você realmente conheça. Vou estender o convite, quem aqui é aluna das lives de quarta-feira? Levanta a mão para eu ver. Você vem para a foto também, certo? Você também vai vir para a foto, lógico que você vai vir para a foto. Me desculpa se eu não falei seu nome antes, tá bom? Vem para a foto também, e eu quero convidar você... Não, eu achei que alguém tivesse falado uma coisa. Quero convidar você a conhecer realmente o Ministério Filipenses 4.8. Como a Kátia já falou, nós estamos presentes em praticamente nas redes sociais que mais se usa hoje. Não estou no TikTok por questões só de faixa etária mesmo, tá? Mas nas demais eu estou. Então, principalmente o Instagram é que eu acabo mais movimentando, mas agora, inclusive, as lives de quarta-feira que começaram no Instagram, hoje elas acontecem no YouTube. Nós estamos no meio de uma série, Até Quando, Senhor? É o nome da série, tá? Não é um lamento de até quando vai a série, tá? O nome da série é Até Quando, Senhor? E a gente tem falado sobre quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Quando as coisas estão fora de rumo, quando a gente está querendo mais, quando a gente está inquieto, com expectativa frustrada, se sentindo invisível, não notada e todas essas coisas. Temos buscado semana após semana encorajamento e conforto bíblico para essas situações da nossa vida. Tudo o que acontece no YouTube fica gravado. As poucas coisas que não ficam eu aviso, mas a grande maioria fica e você pode então acessar no YouTube, também é o mesmo nome, Filipenses 4.8. E todas essas lives têm sido produzidas já ao longo dos anos, graças a Deus, por ter permitido que esse ministério florescesse dessa maneira. E em grande parte o que tem possibilitado que isso aconteça e seja propagado de formas cada vez melhores, essas lives especialmente, é o fato de que existem recursos, pessoas que contribuem com recursos fazendo parte de um dos cursos que não são os cursos gratuitos, que são o Desafio Devocional Constante, o Filipenses 4.8 para Mães, que é um curso de maternidade centrada no Evangelho, e o Clube Filipenses 4.8, que é o nosso clube de leitura. Quero convidá-la a conhecer, você consegue saber mais sobre cada um desses 3 projetos no Instagram, principalmente, e tem um site que está... o site está ativo, filipenses48.com, mas tem uma novidade que, se Deus quiser, sairá até outubro, até o Ancoradas, já deve estar pronto, um formato muito novo e diferente para você conhecer o ministério com mais detalhes. Então fica o meu convite, será uma alegria poder recebê-las lá. E o Instagram tem sido uma boa ferramenta para isso, para edificação por meio dos materiais, os conteúdos do feed, e os stories, não levem tão a sério. Mas o feed você leva, os stories já nem tanto, mas fica por ali que a gente se diverte por ali também, certo? Então, depois da foto oficial, foto do Grupo Polo Goiânia, Filipenses 4.8, Goiás, certo? Abra sua Bíblia em Gálatas 2. Gálatas 2 é para onde nós vamos agora. E é lá que a gente vai pegar o versículo que deu origem ao não mais eu, mas Cristo em mim. Gálatas 2:20 é o nosso trecho da conferência, mas a gente vai trabalhar nos versículos de 14 a 21 nessa noite. Daria inclusive para ler Gálatas 2:20 e ir embora, porque já estaria assim muito explicado. Mas à luz daquilo que a gente já viu, eu quero considerar com você o que esse versículo realmente significa. Porque não mais eu, mas Cristo em mim é uma mensagem que deve encher o meu e o seu coração de alerta, de esperança e de gratidão. A gente já sabe, por conta da palestra anterior, do que a gente viu em Gálatas 1, a gente entendeu por que Gálatas foi escrito, e a gente já sabe então que não mais eu, mas Cristo em mim está no meio de um contexto em que Paulo está energicamente advertindo os Gálatas sobre o evangelho que tem sido adulterado, uma mensagem que tem sido modificada.
E hoje agora a gente vai descobrir que para além disso, Gálatas 2:20, ele aparece, ou ele é mencionado por Paulo, no meio de uma confusão. Mais uma. É treta sobre treta, certo? Aqui tem uma confusão acontecendo, e Paulo está defendendo algo importante para nós aqui. Uma confusão que vale a pena entrar, porque tem muita confusão que o pessoal compra de graça. Tem muito cristão comprando confusão de graça hoje em dia. Mas essa aqui a gente vai ver que vale a pena entrar. E que a gente pode aprender coisas preciosas a partir daqui. Então, Gálatas 2, o nosso trecho é do 14 ao 21, mas eu vou ler a partir do 11, para vocês terem um pouquinho mais de contexto. Vamos lá. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que eu destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos orar. Senhor, que a sua palavra seja tornada clara para nós agora e produza em nós transformação. É o que nós desejamos. Não queremos sair daqui intelectualmente melhores, mas espiritualmente transformadas. Ajuda-nos para que a tua palavra produza isso em nós. Em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui? A partir do versículo 11, a gente vê que Pedro sobrou para ele, certo? Paulo continua enérgico e agora ele está repreendendo Pedro diante de uma situação que ele enxergou. Ele está fazendo uma repreensão que ela é para Pedro, mas que na verdade ela também se estende aos Gálatas, e na verdade ela também se estende a nós, que estão, porque os Gálatas, e na verdade os Gálatas estavam caindo nesse mesmo erro. O que a gente aprende do começo do trecho? Pedro estava comendo com gentios, a gente viu isso, certo? Mas depois ele começou a não mais comer com eles, e se afastou deles. E importante aqui é a gente pensar numa coisa, porque a gente poderia ler e falar, nada demais. Mas mais importante, ou mais curioso do que a gente ver que Pedro parou de comer com eles, é a gente imaginar que ele tenha começado a comer com eles. Porque isso não era permitido. Isso não era permitido. Como que a gente sabe? Lá na antiga aliança, a gente está falando do Antigo Testamento, existiam muitas leis. Quando a gente fala de leis, a gente volta lá para Levítico, né? Existiam as leis cerimoniais. E essas leis cerimoniais, o que elas faziam? Elas instituíam uma série de regras, um monte de normas alimentares que o povo judeu tinha que seguir para que ele permanecesse puro. Levítico traz a descrição pormenorizada dessas leis. Não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode cozinhar isso misturado com aquilo. Isso aqui você não pode comer, se a pata tiver, sei lá, eu quando está, você não pode comer. Isso aqui, se você comer, você precisa preparar desse jeito. Um monte de norma, para que o povo fosse considerado puro para entrar na presença de Deus. Isso é Antigo Testamento.
Quando Jesus veio, ele eliminou tudo isso. Quando Cristo veio, ele eliminou, ele aboliu todas essas normas. Ele aboliu todas essas leis. E sabe quem ficou sabendo disso em primeiríssima mão? Pedro. Pedro ficou sabendo disso em primeira mão. Ele mandou uma visão. Deus mandou uma visão para Pedro, para mostrar por que essas leis tinham terminado. Isso está lá em Atos, você não precisa abrir lá. Mas depois você olha, se você tiver curiosidade, Atos 10 e 11. É onde está esse trecho. Atos 10 e 11 vai mostrar para nós que Pedro recebe uma visão que consiste num grande lençol, cheio de animais que no Antigo Testamento eram proibidos. Esse lençol estava cheio deles, e esse lençol vem até ele, e uma voz diz o seguinte para Pedro: Pedro, mate e coma. Mate e coma. Não chame de profano o que Deus purificou. Pedro é quem recebe essa visão. Mate e coma, não chame de profano o que Deus purificou. E logo em seguida, Pedro se encontra com um homem chamado Cornélio. Cornélio era um gentil, ou seja, não era judeu. Ele era um gentil arrependido que se converteu. E diante dessa história, é esse Pedro que declara o seguinte: Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro declara: Deus não tem preferências. Em qualquer nação, seja você judeu ou gentil, se você teme ao Senhor e pratica o que é justo, isso lhe é aceitável. Pedro é quem tem essa visão, Pedro é quem entende isso. E a partir desse episódio, na vida de Pedro, ele começa a se aproximar dos gentios. Pedro começa então a comer com eles, mesmo sendo criticado, porque os judeus não aceitam isso. Mas ele começa a fazer isso. De repente, ele para. Pedro, que comia com os gentios, para de fazer isso. Ele para, ele se afasta. E Paulo chega nele e acusa ele de hipocrisia. Uma hipocrisia perigosa que estava infectando, influenciando outras pessoas. A gente vê aqui até Barnabé, homem de fé, fazendo a mesma coisa. Começando a cair na de Pedro e começando a olhar para os gentios como pessoas com quem eles não deveriam, judeus que eram, se relacionar. E aí, por que ele agiu assim? Nós vemos aqui no versículo 12, grife essa palavra, temendo os que eram da circuncisão. Ele age assim por medo. Ele age assim não por um medo infundado, mas ele tem medo de que aqueles líderes judeus que se infiltraram no meio deles e estavam adulterando a mensagem do evangelho, começasse a ir para cima dele. Então ele se afasta. Ele se afasta. Mas muito provavelmente, talvez um pouquinho de orgulho racial também. Talvez, possivelmente, no fundo, ele ainda achasse que sim, Jesus morreu por todos, mas que os judeus são melhores, eles são. Talvez tenha um pouquinho disso ainda no coração de Pedro, que tenha feito com que ele se afastasse dos gentios. Então, quando Paulo vem e faz essa repreensão aqui, não é porque Pedro precisava de bons modos. Pedro estava caindo no jogo do falso evangelho. De novo, não basta Cristo, tem que ser judeu. Não basta Cristo, tem que ser da circuncisão. Não basta Cristo, eles estão comendo do jeito errado. Eu vou ficar na minha porque eu vou manter as minhas normas. Percebe o que ele fez? A mesma coisa que está sendo combatida e que a gente precisa combater hoje também. Jesus e mais alguma coisa. Foi o que levou Pedro a se afastar desses gentios. Ele estava negando questões que são muito importantes para a nossa fé e para a doutrina cristã. E Paulo vai dizer quais são agora. A primeira delas, no versículo 14, é a unidade da igreja. A unidade da igreja está em risco quando a gente deturpa a mensagem do evangelho e começa a acreditar que um grupo de pessoas tem algo que o outro não tem.
Um grupo de pessoas tem uma coisa, no mesmo corpo de Cristo, um grupo de pessoas é um pouquinho mais favorecido. Sabe quem faz isso? Muitas pessoas fazem isso. Mas existe um grupinho no qual eu me incluo e careço muito da graça e da misericórdia do Senhor, que é o grupinho nascido em lar cristão. O grupo nascido em lar cristão precisa cuidar do coração nesse sentido. Porque se não tomar cuidado, a gente corre o risco às vezes de achar que assim, a graça de Deus foi muito necessária para aquela irmã, para mim menos. Para mim um pouco menos. Eu nunca dei trabalho, sempre estive por aqui, mensageira do rei, desde engatinhar, troféus de decorar versículo, não faltei em uma EBF. E aí você começa a jogar todos os seus feitos de alguém que nunca esteve longe da fé cristã, como se isso tivesse falado a seu favor para conquistar o favor diante de Deus. Mas não, minha irmã, também não. E se a gente não tomar cuidado, pessoas que nasceram em lar cristão e nunca se afastaram da fé, podem ter dificuldade em receber pessoas pecadoras como nós, caídas como nós, quebradas como nós, dentro da igreja. Bem assim, irmão do filho pródigo, sabe? Oh, mas como assim agora ela tem direito a tudo? Eu nunca saí da igreja, eu nunca me afastei. E você começa de novo, ANSI, ministério, memorização de versículo, fez tudo certinho. Mesma coisa. Nós ferimos a unidade da igreja quando a gente acha que existe algum mérito em quem nós somos, ou o que fazemos ou fizemos, que nos coloque numa posição, qualquer que seja, de privilégio diante do Senhor. Nós todos estamos no mesmo pé, né? Pedro era judeu, mas o que o converteu não foi o fato dele ser judeu, foi a fé dele em Cristo Jesus. Como cristão, então, ele era parte da igreja, não porque ele era judeu. Ele era parte da igreja porque ele depositou em Cristo a sua fé. E na igreja não deve haver distinção. Na igreja não tem que haver distinção. E Paulo, então, foi cirúrgico com Pedro aqui. Foi Pedro mesmo que lá no concílio de Jerusalém disse: Deus não colocou diferença entre nós e eles. E agora Pedro está fazendo o quê? Isso. Pedro está fazendo isso. A igreja, minhas irmãs, ela é um corpo só. Ela é um corpo único, unido. Ainda que contenha vários grupos, vários membros, a igreja é um corpo. E qualquer prática da nossa parte que viole as Escrituras e dessa forma nos separe, é negar a unidade do corpo de Cristo. É negar a unidade. Pedro aqui estava sendo nacionalista. Sou judeu, não me misturo. Isso é uma forma de legalismo. E quando a gente crê em Cristo, o Evangelho muda tudo e tem que mudar isso. Nele e em nós também. Tem que mudar isso. E aí eu te pergunto, como você lida com quem é diferente? Como você lida com quem chegou agora? Como você recebe alguém que chega e que você olha e fala assim: será que ela errou a porta? Chegou na igreja, mas assim? Como você lida com essa pessoa por quem Jesus morreu? Como você lida com alguém que tem um sotaque diferente, uma pele diferente, uma cultura diferente, denominação diferente, um gosto musical diferente, adereços nas orelhas diferentes, marcas no corpo diferentes, se é que você me entende, opções de trabalho diferente? Como você enxerga isso? Como você lida com isso dentro do corpo da igreja? Aí você fala assim: não, eu tolero. Você tolera, mas você não come com ela. Será que é isso? Porque tolerar, mas assim, eu lá, eu cá, ela lá. Essa é a unidade para a qual Cristo nos chamou? Cristo nos chamou para a unidade na diversidade. Tolerar, mas não se aproximar. Tolerar, mas não acolher. Tolerar, mas não abraçar. Tolerar, mas não trazer para perto, discipular, acompanhar, caminhar junto.
não é tolerar, é moralismo. No fundo, a gente se acha melhor. No fundo, a gente se acha superior. Porque a gente escolheu diferente, porque a gente é diferente. Isso fere a unidade da igreja e precisa ser combatido. Assim como Paulo faz com Pedro. A gente pode cair no erro de levar as nossas preferências, inclusive pessoais, muito a sério. E elevar uma coisa que é cultural a um padrão moral. Um exemplo excelente disso é música dentro da igreja. Puxa, como divide? Divide a ponto da gente achar que determinados estilos, ritmos, iluminação e fumacinha diz respeito a algo moral. A algo assim, pelo menos eu não sou como eles. Pelo menos na minha igreja não tem isso. Cuidado, cuidado. A gente não pode elevar a um padrão moral coisas que são culturais. Isso fere a unidade da igreja. A gente acaba se achando melhor espiritualmente. Isso é muito perigoso. E isso vai levar a todo tipo de divisão. A mulher que nós fomos criadas para ser, ela funciona, ela trabalha, ela serve em harmonia no corpo. Um corpo que não causa divisão, que não fomenta divisão, que não cria grupinho e exclui a outra, porque a outra tem um estilo muito diferente do nosso. Mas ela acolhe. Essa é a beleza de grupos de relacionamento na igreja, que são muitas vezes muito diferentes de outros grupos que a gente vê por aí, que se reúnem meramente por afinidades. Não tem problema a gente ter grupo por afinidade, mas a igreja é um lugar em que a nossa afinidade maior é Cristo. Não a nossa faixa etária, não as nossas preferências musicais, não o lugar, região que a gente mora, não o tipo de escolha alimentar que a gente faz, não como a gente educa os nossos filhos, não como um monte de coisa. O que nos une é Cristo. E quando o que nos une é Cristo, mulheres de faixas etárias absurdamente diferentes convivem, aprendem umas com as outras. Mulheres de estados civis diferentes, de escolhas diferentes profissionais, se unem porque não é a afinidade delas, está em Cristo. A mulher que nós fomos criadas para ser tem a sua afinidade maior em Cristo. E por isso ela se relaciona com muitas pessoas diferentes em várias outras coisas, mas não no essencial, que é Cristo. Que é Cristo. Então a unidade da igreja é a primeira coisa que Paulo vai notar que é ferido com esse comportamento de Pedro. Mas não é só isso. Nos versículos 15 e 16, Paulo vai introduzir pela primeira vez na Bíblia, se é que Gálatas é a primeira carta escrita, o conceito de justificação. E ele vai mostrar que esse comportamento de Pedro, fazer dessa forma, fere o que é a justificação pela fé. E Paulo vai usar o evangelho para repreender Pedro. E ele vai dizer o seguinte, veja lá, versículos 15 e 16. Nós, judeus de nascimento e não, perceba que está entre aspas, gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A justificação é pela fé, não pelo tipo de norma estrita alimentar que você segue, Pedro. A justificação é pela fé. Você mesmo ensinou isso e agora você está voltando para aquilo que você sempre combateu. Justificação aparece aqui, e se você não tem clareza do que é a definição desse termo, eu quero que você saia daqui completamente consciente do que é justificação, porque ela é muito crucial no nosso entendimento do Evangelho. A justificação é o ato de Deus, vou falar devagar, como me é de costume, mas um pouquinho mais devagar. A justificação é um ato de Deus, em que Ele declara o pecador arrependido e convicto como justo, por meio de Jesus Cristo. De novo, a justificação é o ato de Deus, em que Ele declara o pecador arrependido e convicto como justo,
por meio de Jesus Cristo. Cada palavrinha nessa definição importa. Ato não é um processo. Ele é feito e consumado. É o ato de Deus, não meu, não seu, não nosso. É um ato de Deus, em que Ele declara, pontual. Ele não me torna justo. Ele não me torna justo, Ele me declara justo. A gente vê em outros trechos, Ele pega a escrita de dívida e rasga. Acabou. Acabou. É feito de uma vez por todas. Ele declara o pecador. Quem não é pecador não precisa de salvação. Certo? Se você não está se afogando, você não precisa de resgate. Se o pecado não é amargo, Cristo não é doce. Então a justificação, ela não é para qualquer um. Ela é para quem? Para o pecador. Ela é para o pecador. Arrependido e convicto. Reconhece que é pecador. Crê em Jesus. E Ele então declara esse pecador arrependido e convicto como justo. O que é ser declarado justo? Como Jesus. Nada pode ser imputado contra você. Nada pode ser imputado contra mim, contra você, contra aquele que o Senhor declarou justo. Amém? Nada pode ser declarado contra nós. Por meio de Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Então, eu vou repetir essa definição, agora que ela está esmiuçada, e a gente segue. A justificação é o ato de Deus em que Ele declara o pecador arrependido e convicto como justo por meio de Jesus Cristo. Ela é crucial no entendimento da nossa fé. Cada palavrinha aí importa. Quando Pedro se separa dos gentios aqui e para de comer com eles, ele estava negando tudo isso. Ele estava negando tudo isso ao mesmo tempo. Porque de alguma forma ele estava dizendo que os judeus eram diferentes. Que os judeus eram melhores do que os gentios. Mas está implícito, está essencial no conceito de justificação. Judeus, gentios, não importa. Todos eles são pecadores. E só podem ser salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Não importa as suas credenciais. Não importa as suas credenciais. É só pela fé. É só pela fé. Se o homem é justificado por obras, então a gente já viu, Jesus morreu pelo quê? E Paulo vai fazer essa pergunta quando ele segue nos 4 últimos versículos. Porque o que Pedro acaba negando, de novo, é o Evangelho. É o Evangelho. Veja, não era só uma questão de probleminha de escola infantil em que um não come mais com o outro. Tinha muita coisa envolvida aqui. Por isso Paulo chega do jeito que ele chega. Você fere a unidade da igreja, você esquece que a justificação é pela graça. Você fere o Evangelho. Nós somos salvos pela fé em Cristo e nós vivemos pela fé em Cristo. Por isso o versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós morremos para a lei. Nós morremos. Tentar voltar para ela é voltar para o túmulo. Nós morremos para ela. A gente vive, o cristão vive em novidade de vida. E é por isso que em novidade de vida, nós somos capacitadas a sermos a mulher que fomos criadas para ser, porque não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Não mais eu, Cristo em mim. Não mais eu, Cristo em mim. E isso vai alterar radicalmente a forma como a gente vive. Não tem jeito, não dá para misturar as duas coisas. Não dá para misturar a graça e a lei. Quando não somos mais nós quem vivemos, quem vive em nós é Cristo. Não mais eu, mas Cristo em nós. Aí sim a aceitação que nós temos em Cristo nos dá motivo para a obediência. Nos dá motivo para viver diferente. A gente não
a nossa obediência, ela não é para conquistar, mas a gratidão por termos conquistados, por termos sido feitas justas, declaradas justas. Glória a Deus por isso. Pedro estava lutando com isso aqui. E a gente também luta. Pedro estava lutando com isso, ele pregou sobre isso. Ele acreditava nisso. Mas de repente ele temeu. E aí ele se afastou. De um lado ele pregava a graça. De um lado ele dizia, não tem diferença. Todos são pecadores e podem ser salvos mediante a fé. Mas ele agia diferente. Ele agia mostrando, sim, mas o judeu ainda é um pouquinho melhor. Sim, mas o judeu ainda é melhor. Voltar para a lei anula a graça. Voltar para lá é se amarrar de novo, é se amordaçar de novo e falar, eu prefiro algema. Quando você foi feita, quando você foi declarada livre, você, não dá. A graça declara para nós, está feito, está feito. E é isso que Paulo está mostrando para Pedro aqui. Qual é o final de Pedro nessa história? Você fala assim, nossa, não sei, tinha uma impressão totalmente errada de Pedro, que acho que eu me decepcionei com esse episódio. Né? Não esperava isso dele. Para mim, era outra história. Sabia do episódio da orelha e tal, mas esse aqui me chocou. Esse me chocou. Admiro-me, Pedro. Admiro-me, exatamente. Graças a Deus, porque ele faz isso com Pedro e conosco também, aparentemente Pedro tomou juízo, haja vista 1ª e 2ª Pedro, certo? Haja vista que são cartas, inclusive, que muito nos fala sobre graça. Graça. Deus agiu na vida de Pedro, ensinou, Pedro era santo, era pecador, que nem eu e você. Que nem eu e você, de vez em quando a gente precisa dessas chamadas. A gente precisa do Paulo na nossa vida que vai vir e falar, admiro-me. Que vai vir e falar verdades do Evangelho para nós. Glória a Deus. Pedro escreveu, 1ª e 2ª Pedro. A graça é abundante nessas 2 cartas. Mas e quanto a gente? E quanto a nós? A gente poderia terminar aqui dizendo, bom, então é isso, aí Paulo fez, seja mais Paulo, menos Pedro, e vamos terminar. Mas assim, tem algo mais profundo para a gente pensar aqui. Paulo aqui, já vimos mais uma vez, ele está defendendo o Evangelho com ousadia, porque ele acreditava na essência que é essa mensagem não ser maculada, não ser contaminada. E aí, para terminar de verdade, a gente tem que tirar um pouco o foco de Paulo e Pedro e olhar para nós um pouquinho. Será que a gente aguenta? Será que a gente aguenta olhar para o nosso coração e se fazer algumas perguntinhas? Primeira delas, você é salva pela graça? O Evangelho que salva é o Evangelho da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Qualquer outra mensagem do Evangelho é falsa. Qualquer outra mensagem do Evangelho que coloque qualquer esforço seu é falsa. Você tem confiado no que para te salvar? Você tem vivido como alguém que é salva pela graça? Você está confiando em você mesma? Porque o mundo vai falar para você fazer isso. O mundo vai falar, confie em você mesma, seja você mesma. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu declaro, eu mereço. Seja você mesma. Você está confiando nisso? Você está confiando nos seus troféus de decorar versículo? Você está confiando na sua moralidade? Você nunca falou um palavrão? Você está confiando, você solteira, está confiando no fato de que, diferente das suas amigas, você ainda é virgem? Você está confiando nisso para te salvar? Você está confiando nas suas boas obras, na sua religião, no seu ministério relevante e profícuo, na sua maternidade exemplar, que tem os seus filhos todos uniformizados, de cabelos penteados, decorando versículos em latim? Você está depositando nisso? Nada contra o latim, tá, gente? Mas eu entendo que é um negócio assim, né? Tá? Eu admiro e nem é admiro-me, eu admiro real, se você tem filhos que decoram o versículo em latim, é um negócio verdadeiro mesmo, tá? Mas não deposita nisso a sua esperança de salvação. Não é isso que vai te redimir. Não é isso.
Não é isso, não é mais você, é Cristo em você. Se você está depositando a sua esperança em qualquer uma dessas coisas, o seu Deus é de borracha. Ele não vai salvar você. Ele não vai salvar você. Nós somos salvos mediante a fé. Não é coisa nossa, é um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Sai em Efésios 2:8, uma versão meio particular aqui. Não é coisa nossa, mas vocês entenderam, né? O que a gente tem apostado como aquilo que vai nos salvar? O que a gente tem, onde a gente tem colocado a nossa confiança? Isso é muito importante. É muito importante e é muito libertador. Saber que não é você. Saber que não é o seu filho. Saber que não é a sua carreira. Saber que não é a sua suposta pureza das alturas sexual. Saber que não são essas coisas. Não são essas coisas. Será que você está tentando misturar as coisas? Misturar graça com lei? Porque a lei diz, eu preciso fazer alguma coisa a mais para agradar a Deus. Eu preciso fazer. E a graça vai te falar, Deus fez tudo por você, a sua parte é crer. A sua parte é crer. Não acrescenta nada a isso. É para ser repetitivo. É para ser assim. Porque a nossa cabeça precisa dessa mensagem, vez após vez. Não é graça ir dar aula na EBD. Não é graça ir casar sem nunca ter beijado. Não é graça ir trabalhar integral no lar. Não é graça ir ter o ministério mais relevante das alturas. É tão somente a graça. Você está disposta a defender a pureza e a inteireza dessa mensagem? Você está disposta a entrar em briga se precisar? Briga, certo? Essa. Briga por causa justa. Briga para defender o evangelho. Cuidado com briga hoje em dia, né? Porque ainda mais hoje em rede social, todo mundo se inflama, entra numas tretas bíblicas que não tem nada a ver. Para quê? Mas existe um tipo de mensagem que a gente precisa defender. E essa é a mensagem do evangelho. Com essa a gente não pode deixar as pessoas brincarem, porque ela compromete o destino eterno das pessoas. Você está pronta para defender essa mensagem? A gente precisa estar. Se a mensagem do evangelho é deturpada, a gente não pode temer os homens quando eles falarem absurdos. A gente não pode. A gente tem que defender. A gente tem que ensinar para os nossos filhos a verdade. Quando os professores de escolas seculares, não todos, mas alguns, vão ensinar besteira. E de novo eu digo, não são todos, mas são alguns, porque eu já fui uma e eu não ensinei. Certo? E hoje em dia parece que a gente cria uma loucura em cima da universidade, em cima de escola que não seja cristã, como se a gente estivesse jogando os nossos filhos para a perdição. E não estão. O que joga os nossos filhos para a perdição é o próprio coração deles. E o nosso papel é educá-los, instruí-los, inculcar na cabeça deles a verdade. Inculcar na cabeça deles a verdade. Ensinar para eles o que é certo. Para que ele chegando na escola, ele abrindo um livro de biologia, ou ele chegando na universidade. Se algum professor ensinar alguma coisa, ele vai falar, opa, eu conheço a verdade. Isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. Exato. Saber ouvir, né? Som pulmonar de novo. Então a gente precisa ensinar também as novas gerações a batalhar por aquilo que é verdadeiro, a desejar o que é verdadeiro, a ter claro na cabeça o que é verdade e saber diferenciar. Rebater aqueles que dizem que a graça é necessária, mas não suficiente, que precisa de mais alguma coisa, que precisa disso, precisa daquilo. Entenda a necessidade de ser uma mulher totalmente diferente, prezando pela pureza e inteireza da mensagem do evangelho. Outra pergunta, você se alegra na realidade de que você é justificada pela fé em Cristo? Você já entendeu realmente o que isso significa? Porque isso tem que fazer o nosso coração jubilar diariamente. Diariamente. Agradecer o Senhor diariamente, está tudo pago. E não é assim, está tudo pago até você ser salva. O evangelho é uma mensagem que a gente precisa sempre. Está tudo pago depois que você é salva também, porque você vai continuar pecando. Então, da onde a gente tira que depois da salvação, quando a gente peca, a gente fala, decepcionei a Deus.
E a gente pensa isso. A gente pensa, Senhor, eu falei de novo, o Senhor deve estar tão decepcionado. Qual é a leitura da Bíblia? Em que trecho da Bíblia está escrito que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os certinhos, do qual eu sou a melhor? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, dos quais nós somos os piores. Minha amiga, você não surpreende o Senhor em nada quando você peca. Ele não revira os olhos e fala, ih, tá vendo, morri em vão. Não, não. E muitas vezes a gente pensa isso, de verdade, a gente se afoga numa culpa mentirosa, uma culpa que nos afasta da cruz ao invés de nos levar para ela. A culpa mentirosa é a culpa que te afasta da cruz. A culpa verdadeira é a que te leva correndo para ela, porque é só lá que está tudo o que você precisa. Para de achar que Ele te salvou, te declarou justo e agora revira os olhos para você quando você peca. Ele morreu por pecadores. Graças a Deus por isso. Ele morreu por pecadores, não por certinhos. Não por pessoas que têm a vida em ordem, que têm tudo junto no lugar. Ele morreu por pecadores. E isso, o fato de que nós somos as piores pecadoras e nós temos um grande Salvador, tem que turbinar o nosso amor por Ele. Ele nos declara justas. Ele nos declara justas. Você é livre. Eu sou livre. Nós somos justificadas. E aí fica a pergunta final. Você está andando assim? Você está vivendo na liberdade para a qual Ele te chamou? E eu sei que talvez, dependendo do quão nova é essa mensagem para você, talvez você esteja um pouco incomodada. Talvez você esteja assim pensando, gente, mas não é possível. Porque ela está falando sobre graça, 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 liberdade, graça, graça, mas e aí? Assim, tipo, eu posso sair daqui e fazer o que eu quiser, então? Como que eu vivo se é tudo isso de tão bom assim? Não é possível. Pois é, a justificação é esse ato em que Deus nos declara, né? O pecador arrependido e convicto, Ele declara justo por meio de Jesus. A justificação não custa nada para a gente, nada, tenha certeza absoluta disso. Mas a santificação, essa te custa tudo. A santificação te custa tudo. Justificação não custa nada. Santificação nos custa tudo. Por quê? Porque não sou mais eu quem vivo. E é difícil demais permitir o nosso eu morrer para que Cristo viva em nós. Esse processo de fazer morrer é diário. E a morte é dolorida. A morte dói. A gente não quer que aconteça. Não sou mais eu, é Cristo vivendo em mim, diariamente. Não os meus desejos, não o meu querer, não a minha vontade, não a minha preferência, não os meus sonhos, mas Cristo em mim. A mulher que eu quero ser está constantemente morrendo para si mesma. A mulher que nós fomos criadas para ser é livre, livre para fazer aquilo que ela foi criada para ser. Ser como Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Então não confunde as coisas. Liberdade não é licença para pecar. Liberdade não é sair daqui e fazer o que eu quiser e bem entender. Não é voltar para o meu padrão de vida e fazer o que eu quiser. Liberdade é a possibilidade de ser aquilo que Ele determinou que a gente seria. Não mais eu, mas Cristo em mim. Ele veio para me dar liberdade de viver dessa maneira. Liberdade é poder viver dentro dos limites estabelecidos, sem desejar loucamente ultrapassar eles o tempo todo. Isso é liberdade. E o mundo tem uma definição meio doida de liberdade. Porque quando a gente começa a olhar bem fundo nesse conceito, é completamente escravizador. Você fazer o que você quiser, a hora que você bem entender. Você não ter controle de absolutamente nada. Você fazer só o que te der na telha. Você é totalmente refém das suas vontades. Isso é livre?
Isso é ser livre? A liberdade é poder viver dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós, sem querer toda hora ultrapassar. E isso vai exigir tudo de nós. É matar o nosso eu todos os dias. É liberdade sim para fazer, mas é mais do que liberdade para fazer coisas. É liberdade para não fazer também. Você é livre do pecado. Eu amo essa música. Eu sou livre da culpa do pecado. Fui livre da culpa do pecado. Sou livre do poder do pecado. E eu vou ser livre da presença do pecado. Essa é a liberdade verdadeira. Essa é a liberdade verdadeira. E como a gente vai ver amanhã, isso tem uma forma de ser. Que Paulo também explica nessa carta, lá em Gálatas 5. Andar nessa liberdade tem uma postura. É andar no Espírito. Não mais eu, mas Cristo em mim, é fazer morrer as obras da carne e desenvolver em mim o fruto do Espírito. Essa é a mulher que eu fui criada para ser. Não mais eu, mas Cristo em mim. Andar em liberdade é muito bem explicadinho nos capítulos 5 e 6 de Gálatas. A gente vai pegar um trechinho disso amanhã para ver então como que esse evangelho se aplica a nós. Se você pensar numa divisão bem rápida de Gálatas, os 2 primeiros capítulos, Paulo defende o evangelho. Nos capítulos 3 e 4, que a gente não vai ver nessa conferência, Paulo explica o evangelho. E nos 5 e 6, ele aplica. E é isso que a gente vai ver amanhã. A gente obedece não para obter alguma coisa, mas por gratidão àquilo que a gente já obteve em Jesus. Nós obedecemos porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim é a mulher que eu quero ser, quando eu estou em Cristo. E se Ele vive em mim, isso muda tudo, sobre a minha vida e sobre a minha história. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos declarou justas por meio de Jesus Cristo. Não tem nada em nós que teve qualquer participação nisso. Isso precisa ficar tão claro para nós, Pai. O evangelho que liberta, o evangelho da graça, precisa ser conhecido, defendido e vivido dia após dia. Nós queremos viver como o Senhor diz que somos em Cristo, justificadas, perdoadas e livres, livres do domínio do pecado, podendo escolher não pecar, porque Cristo nos capacita para isso. Faz-nos, Senhor, mais parecidas com Jesus. A mulher que queremos ser é a mulher em que Cristo vive em nós. Não mais eu, mas Cristo em mim. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos também a entender e saber que, embora a justificação não tenha custado nada para nós, a santificação vai exigir muito de nós. Vai exigir tudo de nós, na verdade. Porque vai exigir que nós morramos para nós mesmas. E que nós possamos lutar para isso, na dependência completa do Senhor. Fazer morrer os nossos desejos e querer cada vez mais se tornar como o Senhor. Nós cremos que o Senhor age em todas as coisas para esse fim. E por isso o Senhor é bom. Nós te louvamos, te adoramos pela sua bondade. E em nome de Jesus oramos. Amém. Queridas, vamos cantar mais um cântico para a gente encerrar a nossa conferência e nós vamos para a nossa foto. Agora é hora da gente acertar o nosso rei, hein? Vamos ficar de pé? Vai ficar. Até outra vez.
que o vento sopra em seu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em seu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, e Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Hey! Aí. Pode sentar que nós vamos organizar aqui para a gente fazer a nossa foto. Pessoal, nós vamos nos aproximar aqui da frente para tirar a nossa foto oficial. E na pasta de vocês tem esse cartão, que é o cartão da nossa conferencista de 2025, da Juliana Cristina. Sigam o Instagram dela, vocês vão conhecê-la melhor, tá bom? Nós vamos vir para frente agora para a foto oficial do evento. Todas, venham, por favor. É a hora. A gente já fica por aqui. É isso aí, tá? Deixa o povo ir chegando para trás. Deixa o povo chegando. Pode sentar. Quando eu quero aparecer, eu vou sentar Senta aqui aí. no chão. Pode sentar, tá bom? Vai ter mais sorteio não, tia? Vai, tia, daqui a pouco. Vamos tirar o sorteio ainda. Vai. Pessoal, depois das nossas fotos, vai ter sorteio. É bom que elas Elas não vão tampar a Naná. Fiz também o curso sobre adolescência. E, bem, eu tenho 2 grupos de discipulado com meninas. Chama Garotas de Fé. Eu falei, eu preciso desse curso, eu tô fazendo. Que bom, graças a Deus. Legal, bom saber, bom saber. Quem vai tirar? Tem alguém? Deu um fotógrafo, menino. Quem vai tirar? Por favor, seu marido, que
nós estamos precisando do nosso fotógrafo. Chama o fotógrafo lá para nós. Milton. Só falta uma coisa. Gente, só falta uma coisa. Fotógrafo. Peraí, deixa eu passar, Lídia. Peraí. Pastor Milton. Sobe aí, sobe na cadeira. Aê, o fotógrafo chegou. O fotógrafo chegou. Gente, vamos aqui, ó, vamos sentar aqui. Ó, acho que dá para pegar ainda, para sentar aqui. Peraí. Você tá por fora. Nossa máquina. Você tá por fora. Nós treinamos isso durante 1 ano para fazer essa foto. Ah. Pastor, sentado, pega. Pega, pastor. Eu falei para sentar. Que? Pastora que pega. Pastora que pega. Tá. Eu preciso entrar aí. Eu vou ir? Meu buraco aqui, ninguém tá no meu buraco, não. Gente, tem que fazer silêncio pra foto. Mais uma. Isso. Coxinha. Segura, Rosânia. Ai, pastor. Não, levanta. Topa, colega. Vai, pastor. Gente, calma. Gente, fotógrafo profissional é assim mesmo? Isso. Uhul! Agora pedimos. Oh, som. Agora, o pessoal do clube. O pessoal do grupo Filipenses 4:8 na foto. Pessoal do clube Filipenses 4:8, Filimams, DDC, lives de quarta-feira, todos aqui, por favor. Vale. Até aquelas que são intencionadas a entrar no clube podem vir para a foto. Mas se tira pra gente. Foto, tem que tirar foto. Eu vou fazer reconhecimento facial. Vou fazer. Ele vai tirar com aquela. Fechou. Vamos lá? Tá todo mundo aqui? Filmamos aqui, todo mundo aqui. Fechou. Essa vai Ô Ju, passa o outro telefone para ele. pra tirar pra mim também. Ô Ju, passa o dela pra ele. É o dela pra ele. Pra ele tirar. Pastor Milton tá enlouquecido ali. Tá todo mundo aqui? Vai mais pra frente. Aqui? Aí, pelo menos assim. Olha lá, ajuda também. Vem, exato!
Obrigada, meninas. Vamos nos assentar. Vamos nos assentar para o sorteio. Sorteio agora. Para a felicidade do número 8, eu voltei. Opa, chegou a hora boa. Vem cá, vocês guardaram o número de vocês? Então agora é a hora, hein? Vamos ajeitar aqui, peraí. Ô, Ju. Quem está me ouvindo, põe a mão no nariz. Quem está me ouvindo, põe a mão na testa. Quem está me ouvindo, põe a mão na cabeça. Obrigado. Vamos lá, vamos começar. Eu estou chacoalhando bem para a alegria dos 8. Não é possível.